Olá, meu nome é Jonathan e eu vim aqui falar sobre fabricação de papel, mais especificamente da máquina de papel, que é minha área, que é onde eu trabalho na Voit Paper. O papel, a gente tem uma ideia dele, oficialmente, desde o ano 1005, mais ou menos, e a primeira datação é na antiga China. E as primeiras máquinas, as primeiras formas de se fabricar o papel eram puramente artesanais. Eram feitos artesanalmente. As primeiras máquinas de papel que a gente tem conhecimento foi, foi na época, no comecinho, na época da primeira Revolução Industrial ainda, onde, onde em 1799 foi feita essa primeira máquina aqui, que dá para ver na primeira foto. Depois, né, foram melhorando os processos, né, foi quando, em 1803, né, alguns anos depois, os irmãos Fourdrinier aperfeiçoaram e fizeram um esquema que já é mais parecido com o que a gente conhece hoje em dia, né? O papel cai aqui numa tela, onde ele é formado, movimentado para rolos e depois tem alguns outros cilindros aqui que preenchem e retiram a água do papel. Fala aqui a fabricação, basicamente as etapas, né, para fabricar um papel. Primeiro tem o preparo da massa, né, antes de chegar na máquina. Aí ele passa ele sai aqui pela caixa de entrada e vai para a seção de formação, aqui na seção de formação da folha, onde ele passa pela mesa plana, né, que é uma tela onde essa massa ela corre nessa tela e ela vai desaguando para formar a folha de papel. Aqui existem alguns rolos, né? Aqui tem o rolo de sucção, existem algumas caixas desaguadoras. Depois vem a etapa de prensagem, né? A seção de prensagem, onde essa folha de papel já não mais numa tela, mas já no feltro, né? No pano, onde a folha passa e ela é prensada aqui no nip de dois rolos, né? Aí essa prensagem, ela tira, assim, uma alta quantidade de água, já fazendo a folha ganhar forma, assim, mesmo. Depois ela vai para a seção de secagem. Na seção de secagem, ela passa por cilindros secadores, que são aquecidos e secam essa folha também, né? Aqui no meio tem calibradores de espessura e coating, né? O calibrador de espessura é basicamente para nivelar a espessura da folha, né? O book. E o coating é para pintura, para acabamento superficial, para melhora da qualidade superficial da folha. Né? Nesse caso aqui, tem uma secagem final, né? Que depois dessa parte aqui ele passa por uma outra etapa de secagem. Aqui tem a calandragem, né, que basicamente faz a mesma coisa, né, de espessura, basicamente nivelar a espessura da folha, e depois ela é enrolada. A folha enrolada, depois ela pode passar pela seção de rebobinamento, que desenrola essa folha, corta em bobinas menores. Ou também ela pode passar aqui pelo enfardamento, né? Essa folha pode ser cortada em fardos, e esse fardo ou essas bobinas menores, elas podem ser empacotadas e são enviadas para armazenamento e transporte. Agora eu vou falar aqui sobre, mais especificamente, a máquina de papel, né? Que daí também já é minha área, eu conheço um pouco mais. A máquina de papel, você pode separar, né, naquelas partes que eu mostrei anteriormente, e o começo seria o preparo da massa, né? O preparo da massa, essa massa, ela pode ser oriunda da madeira, de fibra recuperada, né, de papel reciclado, né? Ou de próprios fardos de celulose. Esses fardos, eles às vezes são vendidos, passam por toda etapa, né, da formação da folha, só que é uma máquina um pouco diferente da máquina de papel, porque basicamente eles deságua a folha e forma uma folha um pouco mais espessa, né, que chama de celulose mesmo,
e esse fardo é vendido separado. Ele é muito utilizado em fábricas onde eles não têm floresta por perto, ou não tem, né, não dá para trabalhar com fibra recuperada, então é muito mais conveniente, né, por transporte, né, toda a logística, vale mais a pena comprar esses fardos celulose do que ter uma floresta ou né, usar a fibra recuperada. Mas tudo isso vai depender do tipo de folha, né, do que vai fazer com esse papel, né, se vai ser um papel para impressão, se vai ser um papel para embalagem, papel cartão, ou se vai ser para jornal, papel higiênico, né, que é o tissue, né, que é papel higiênico, papel toalha, enfim. Aqui, a primeira etapa, né, chegando esse fardo de celulose, fibra recuperada, ou essa madeira trabalhada, né, que essa celulose, ela vai para o desagregador. O que é o desagregador? É basicamente um liquidificador gigante. Ele tem a função de, basicamente, soltar, né, essa celulose e desprender ela para virar uma massa mesmo, né? E aqui é adicionado água, alguns elementos químicos e aqui ele bate tudo isso, né, como se fosse realmente um liquidificador para fazer a primeira massa, né? Depois você tem algumas etapas de separadores, né, e cleaner, que a gente chama de cleaners. Esses separadores, ele com base na, na força centrífuga e na densidade, ele separa a massa, como assim, algumas coisas mais pesadas, outras mais leves, né? As mais pesadas vão ficar para cima, as mais pesadas vão ficar para baixo, as mais leves vão ficar para cima, e esses resíduos, né, como pode ser metal, areia, sujeira, eles vão sendo retirados dessa massa. Aqui também, aqui depois, né, tem os depuradores, né? Os depuradores, eles fazem a mesma coisa também, né, de limpar essa massa, só que aqui ele separa, deixa a massa menor, né? Ele faz, você tem um rotor que força essa massa a passar por uma cesta, né, por uma peneira, e essa peneira, né, tem uns buracos, e essa massa tem que passar por esses buracos, e com isso vai classificando, né, o que for muito grande, né, aqui você está classificando por tamanho, né, não por densidade. O que for muito grande não vai passar e vai ir para o rejeito, vai ser trabalhado depois. Já o que passar vai para o aceito, que segue adiante. Aqui tem outros equipamentos também, né? Tem o refinador e o engrossador. O refinador, ele abre a fibra, ele desorienta ela, faz ela ficar aberta para poder formar a folha de papel, né? Porque se ela estiver toda orientada, se as fibras não estiverem abertas, é difícil você juntar elas para formar a folha de papel. Então, é essa a função. Já o engrossador, ele, ele tem a função de basicamente engrossar, né? Ele tira a água, ele deixa essa massa mais densa. Então, ele também trabalha, né, com força centrífuga, também tem um rotor, também tem... só que aqui é diferente do depurador. O que está saindo aqui é a água. Lá no depurador, a massa está passando para ser aceita. Aqui está saindo água. Então, é basicamente essa a função dele, né? Tirar a água para deixar essa massa mais grossa. Aqui a parte úmida. A máquina, ela, né, como mostrei lá em cima, ela pode ser dividida, né, em algumas partes, né? Parte úmida, parte seca, enrolamento, ruminadeira. Então, assim, aqui na parte úmida é onde está se formando a folha. Aqui é a seção de formação, né? Também conhecida como mesa plana. Aqui a massa sai pela caixa de entrada e cai aqui nessa tela. E nessa tela ela vai se formar. Aqui, essa tela ela é movimentada por rolos, né? Como pode ver aqui, tem uns rolos. E alguns elementos desaguadores, que são algumas caixas que ficam embaixo dessa tela, e a água vai caindo aqui. Essas caixas, né, esses elementos desaguadores, eles alguns têm vácuo, né? As primeiras não, mas depois eles têm vácuo. E esse vácuo ajuda, né, a desaguar, né, a massa para formar a folha.
E aqui, nesse exemplo aqui, tem duas caixas de entrada, né? Vai sair uma folha para um lado, outra folha pelo outro, e elas vão se combinar aqui no meio para formar uma folha só, né? Essa aqui é a caixa de entrada, né? A caixa de entrada, ela é importantíssima porque ela ajusta, né, qual vai ser a espessura dessa folha e também a velocidade do jato que sai essa massa pela caixa de entrada, né, e também a velocidade da tela influenciam no, na orientação das fibras e como isso influencia muito na qualidade da folha. Então, ela é muito importante. Aqui a seção de prensagem, né, que eu falei lá em cima. A seção de prensagem, ela basicamente aperta a folha, né, como eu falei, em vez de tela, você tem feltro, que é um tecido. E ao apertar, ajuda a desaguar muito. E essa água, ela fica no tecido, né, fica nesse feltro, né, que depois ele vai ser limpo e tudo. E isso ajuda muito a desaguar a folha, né, formando praticamente já a folha, né, já fica onde ela já fica formada, né. Aqui nesse exemplo você tem uma prensa que ela tem uma manta, pode ver aqui, ela dobra, ela ela é macia, então um rolo duro e outro rolo macio. Então aumenta a área de contato. Como você aumenta a área de contato, você diminui a pressão. Então, isso, você tem uma qualidade maior aqui no papel, você deságua bastante sem forçar ele muito. Depois vem a parte seca. A parte seca, você tem a seção de secagem, né, que é onde vai secar realmente a folha, né, deixar ela seca, né, do jeito que a gente conhece, né, a folha seca. Ela passa por cilindros secadores, onde esses cilindros eles são aquecidos com vapor, né? Por dentro é injetado vapor, né? Esse vapor bate nessa camisa do cilindro, né? Que é por dentro. Esse cilindro ele é de metal, ele aquece e ele seca a folha, né? Dando também uma qualidade superficial, né? E e ajuda nessa secagem. E também tem a capota, né? Que além de isolar essa seção de secagem, né? Porque isso aqui a gente está falando de temperaturas altas, então, né, já protege, né, o operador, tudo, ela fica fechadinha. Ela também tem aquecimento, também tem exaustão, e ajuda, né, a ventilar ali, a retirar essa umidade e também a secar o papel. Aqui a gente tem o Spitsizer e a Calandra, né? Seriam, né, a parte de coaching, né? De coaching e calibrador de espessura. O Spitsizer, ele faz um acabamento superficial na folha, né? Com alguma resina, algum amido, alguma coisa para deixar uma camada mais plástica, ou pode também fazer uma pintura, né? Também tem o coater, né? Que eu não coloquei aqui, que ele é um pouco mais complexo, mas também ele mesma função, né? De você pintar a folha, fazer algum acabamento nessa folha. A calandra, ela tem a função de nivelar a espessura da folha, né? Ela também tem uma pressão, ela também tem um certo aquecimento, então ela nivela a espessura da folha para deixar a folha uniforme, né? Tem sensores que detectam, né? Durante o percurso, tem sensores que detectam a espessura dessa folha, né? A gramatura, para chegando aqui na calandra, ela tem ajustes, né? Em toda a largura para verificar se, né? Se está ok, se está uniforme. E depois ela vai para a enroladeira. A enroladeira, ela basicamente enrola, né? A folha. Aqui tem o desenho aqui da enroladeira, a folha passa aqui tem um cilindro de suporte, que esse cilindro ele gira e a folha é enrolada nesse, nesse tambor. Esse tambor ele vai enrolando e assim que conforme ele for enrolando, tem um braço aqui mecânico que passa ele para frente. E aqui e aí o outro braço de cima pega e desce o tambor. Ele vai enrolando, termina de enrolar, já passa para o lado, desce outro tambor, começa a enrolar no outro. Isso
direto, né? Sem parar. E aqui os jumbos, né? De papel. Depois você tem a rebobinadeira. O que a rebobinadeira faz? A rebobinadeira, primeiro ela vai desenrolar, né? O jumbo que já está enrolado. Vai passar, essa folha ela vai passar por uma seção de corte, onde você tem facas que fazem esse corte na folha e depois ela é enrolada novamente. E aí você tem no final jumbos menores, né? Você tem ele já cortado, né? Já está numa uma largura menor, né? Não precisa ter a folha de 2, 3, 5, 10 metros. Não, você pode reduzir e você consegue fazer esse ajuste conforme, né, a necessidade. Você pode ajustar essas facas. Então, é para isso que serve a rebobinadeira. Aqui eu coloquei acabamento e embalagem, né, que é no final, depois da rebobinadeira, né, alguns são transportados nos jumbos, né, outros eles são cortados, né, e são criados fardos que é para enviar para o cliente, né. Aqui a gente tem uma caixinha, né, de papel e já embaladinho, né, já para ser vendido. Aqui eu marquei na bibliografia, né, basicamente conhecimento meu mesmo, porque eu trabalho com isso, né, eu trabalho na White Paper, né, com essa parte de manuais de operação, então eu tenho acesso a algumas apresentações de treinamento da White Paper, né, tem um curso que a gente fez de fabricação de papel, né, da BTCP, tem alguns treinamentos, né, da Voit sobre, né, sobre máquina de papel, né, como aqui o tempo é curto, né, eu não posso falar muito a fundo, né, mas tem muito material, tem muita coisa que eu poderia estar falando mais a fundo. E é basicamente isso, né, aqui tem eu coloquei também o CBT, né, são vídeos de treinamento, e eu posso estar compartilhando também, é bem legal, são são apresentações que só foram feitas, né, alguns vídeos de treinamento para alguns clientes. E aqui eu selecionei um que é basicamente uma visão geral, né, de uma máquina de papel grande, né, que foi fornecida para a Klabin há alguns anos, né, em 2007. E para ter uma noção mesmo do tamanho, de quanta coisa tem numa máquina de papel, eu vou compartilhar ele um pouco aqui. Compartilhar ele. O vídeo não é grande, né? É só para a gente ter uma noção mesmo de tudo. Vou colocar aqui o vídeo. Aqui é a folha saindo das caixas de entrada, né? Aqui no caso tem 3 caixas de entrada. Aqui a massa saiu aqui ela passou pela secagem, enroladeira. Aqui tem toda uma seção de coulter, né? Olha lá. As caixas de entrada, seção de formação, seção de prensa, seção de secagem, calandra, aqui é a seção de coating que eu falei, de pintura e tudo. Aqui tem a enroladeira e a rebobinadeira. Nessa máquina aqui ela tem 3 caixas de entrada. E bom, é basicamente isso. Não vou deixar o vídeo rolar até fundo, porque né, são mais de 3 minutos e a apresentação vai ficar muito grande. Mas aqui basicamente ele mostra ó, as partes da máquina, né? Aqui a formação. São 3 telas, né? Com 3 caixas de entradas. Aqui é a seção de prensagem, né? Aqui tem 3 prensas. Aqui é o feltro, né? Essa luzinha é o feltro. Aqui tem a seção de secagem, por onde ela passa, pelos cilindros secadores. E tem a tela secadora aqui. Aqui tem uma calandra, né?
Aqui tem a parte de counter, que é a parte de pintura, né? Que não eu falei lá dos pit sizers, só que aqui é como se fossem vários, né? Equipamentos de pintura e alguns outros secadores para depois da pintura. E aqui é a enroladeira, que enrola o papel no final e a rebobinadeira. Bom, é isso. Espero que tenha gostado e boa noite.